Alô, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Legal Insights, o podcast do Legal Skills. Eu sou Maria Eduarda Montezuma, esse é meu sócio Jorge Santiago e hoje a gente tá com um convidado muito especial. Diz aí, Jorge. Rapaz, esse cara aqui eu costumo dizer que qualquer conversinha com ele, qualquer cafezinho, o cara já é uma aula. Então, assim, fica atento, pega lápis e papel e anota tudo que esse cara disser. Tô aqui com meu amigo Pedro Bacelar. Se apresente, meu amigo. Primeiramente, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, que alegria estar aqui com vocês. Se a conversa for aqui no nosso cafezinho, né? Eu espero que o pessoal escute ou assista sentado, porque vai vir um bocado de papo legal. E é isso, muito obrigado pelo convite, feliz aqui de poder contribuir um pouco com o projeto de vocês. Ai, que se for igual ao nosso cafezinho, acho que não vai ter tempo suficiente, Pois né? é. Porque a nossa conversa sempre acaba ali pela metade e a gente não consegue concluir tudo que a gente precisa. É verdade. Né? Porque é tanta informação, gente, vocês não têm noção. Esse cara é um craque de inovação, de gestão. Então, é como o Jorge disse, se vocês... têm um escritório de advocacia, peguem um papelzinho e uma caneta e anotem tudo, porque vem muita coisa valiosa por aí. Na verdade, eu iria até mais longe. Se você gosta de inovação, Isso. de empreendedorismo, certo? De gestão, de modo geral, sem ser da advocacia, pode prestar atenção que Pedro é realmente um craque. E eu queria começar exatamente sobre isso aí, Pedro. Você é um cara que sai um pouquinho desse perfil do advogado tradicional, você tá sempre pensando em inovar, sempre pensando um pouco, usando um clichê, fora da caixa. Você sempre foi assim? Ou não, saiu da faculdade daquele jeito que todo mundo sai, meio perdido, e se achou e se encontrou. E se isso aconteceu, quando foi essa virada de chave? Vamos lá. É muito fácil. Pense vocês. Sou a mesma coisa, né? Eu acho que com quem nasce com esse perfil de empreendedor, né? Já empreendi, tenho negócios além da área da advocacia. Eu brinco, eu tive uma pós-graduação na escola de organizador, né? De representante de turma do colégio. Então, eu sou PhD em organização, gestão, né? E, na verdade, quando me formei, acabou que de uma forma natural, a gente pegou uma operação de massa. Então, para ter um pouco de ordem de grandeza, mais de 40 mil processos eu já tive, eu tenho na minha carteira. Hoje, na verdade, a minha carteira é um pouco menor, né, que era um cliente que eu tinha, porque o nosso foco é a parte de autor. Né? Então, na verdade, a carteira é um pouco mais reduzida, mas é isso, eu acho que gestão, e eu acho que a gente está num momento, tá, Jorge? Quando eu comecei, meus cabelos brancos não negam, há um tempo atrás era muito... Não nenhum, viu? Pois é, meu bem. Aí o problema, o mesmo problema da idade, tá? Não que você tenha esse problema. Ela não deve estar enxergando direito. Exatamente. Quem me enxerga aqui é você, Jorge Santiago. Mas prossiga, Pedro. Mas é isso. Então, na verdade, eu acho que a gente está numa fase em massa. Quando a gente começou a parte de gestão, era a época das planilhas. A gente não tinha os mesmos softwares, a ferramenta que a gente tem hoje. Era o Word, Excel? Era isso, era uma loucura. Hoje, eu brinco, para quem está começando, eu sei que boa parte do público é um pessoal mais novo, né? Tá no momento de ouro, né? Esse momento agora da inteligência artificial. Eu acho que a gente não tem mais que inventar a roda. Tá aí, é saber aplicar. Então, o meu background realmente é a parte de gestão. Empreendo, vou enveredar também para áreas extras de advocacia, porque está no sangue, né? É isso. Você sabe o que é isso. Mas eu perguntei da virada de chave, porque eu e Maria Eduarda, a gente começou ali a crescer e a gente costuma dizer que a gente começou desorganizado, né? Naquela ideia de eu sei o nome do meu cliente decorado, né? Eu faço uma advocacia diferente, eu atendo o cara, eu respondo o cara, então eu não preciso... Então a gente começou muito desorganizado, não utilizava ferramentas, não alimentava sistema direito e tal, e isso foi no decorrer. E eu acho que a maioria das pessoas acontece assim. Mas eu não acho que a gente começou desorganizado, não. A gente começou pequeno demais, entendeu? Sim, mas eu acho que dá para começar organizadozinho, pequeno. Mas veja, a gente era organizado pro tamanho que a gente tinha. Sim. Certo? Quando a gente começou a crescer, a gente não tinha uma estrutura interna para se organizar com a quantidade de processos que estavam chegando, entendeu? Mas é natural, pessoal.
eu também comecei desorganizado. Pois é. Né? A gente começa, na verdade, primeiro, quando a gente começa, até a questão de recurso é um pouco mais limitada. Escassa, Bem mais. Né? Mas, e outra coisa, como eu tô dizendo, a gente não começou o ano passado. Sim, não. Você não tem o cabelo branco, mas nós temos, então a gente começou. Eu jamais. A gente começou. Você começou quando, Bruno? Eu comecei. Na verdade, eu acho que eu vou fazer 15 anos, 16 anos de formado. Você não diga, viu? Eu vou fazer 20, É. certo? E a gente vai Não, fazer... isso é 20, desculpa, tá? Na verdade, eu tava mentindo, tá? Eu acho que são 20 anos de Você formado. formasse quando? 2006? Foi porque eu, na verdade, a turma do colégio, eu sou a turma 2000. Então, eu me formei em 2006. Não, foi em 2006. Então, exatamente. Então é a mesma época da mesma gente. época. Façam Pronto. as contas vocês, viu? Aí eu perguntei da virada de chave, porque eu considero que a nossa virada de chave, certo? Foi num curso que a gente fez com o nosso amigo, deve estar nos assistindo aí, Lucas Braga, certo? Que foi o curso Empreendedor de Alta Performance, que ele criou lá na ITS Edu. E esse curso, ele, apesar do nome Empreendedor de Alta Performance, mas era meio que voltado para... O público de Lucas é muito advogado, era muito voltado para a advocacia. Mas era um curso que saía um pouquinho do normal, desse básico, da rotina. Né? Do Ele advogado. trazia gente de fora da advocacia, né? Ele trouxe Rafael Matos, que é um cracaço lá de franquia, era o maior youtuber de franquia do Brasil, que é do Premia Pão. Isso. Ele trouxe Renan Anucci, Foi. Dante, Foram fantásticos, gente né? muito boa e abriu um horizonte, assim, que a gente ali ficava se olhando e a gente tá muito atrasado com algumas coisas e a gente precisa entender que a advocacia precisa acompanhar também esse... Então, eu acho que ali foi uma virada de chave pra gente. Por isso que eu te perguntei, qual foi o momento, assim, que você viu que podia fazer diferente na advocacia e... Entendi. Por sinal, eu também participei desse curso. Foi, a gente se né? conheceu lá. Somos coleguinhas. Coleguinhas. Aliás, eu acho que todos os nossos convidados, Até agora, Bruno, a gente Tibúcio e conheceu Davi. nesse curso. Veja como é Gabi importante. de Bruno foi lá também e ela Foi. deu uma virada de chave. A gente comentou isso no podcast, ela deu uma virada de chave. Não. Mas qual foi a sua? Mas Foi vamos lá. nesse dia também? Na verdade, eu acho que a minha virada de chave, Jorge, foi com a dor. Né? Eu acho, quando a gente teve a questão, como eu falei, eu tenho uma carteira grande de cliente, né, de autor. Então, eu tenho que utilizar ferramentas para gerir. Então, à medida que a gente ia crescendo, né, foram surgindo as dores. E foi nesse momento que eu vi, existe uma maneira da gente fazer com mais controle, com mais gestão. Então, a minha dor surgiu jogando, né? Durante o percurso, quando a gente já começou a advocacia, começou a sentir a demanda, e aí a gente foi se estruturando. Claro, tem perfil. Né? Trocando o pneu com o carro. Mas é isso. Eu acho que quem começa... tem que começar por um lugar, né? A gente nunca... Quem é empreendedor não tem medo de começar, né? Vamos lá. Isso. E à medida que a gente foi caminhando, a gente foi sentindo que a gente tinha como fazer a mesma coisa de forma mais eficiente, melhor, com mais controle. E, sobretudo, eu acho que quando a gente tem uma advocacia, que vocês são as maiores referências no Brasil, nessa parte do projeto do PASEP, na verdade, escalabilidade e recorrência. Então, para mim, a palavra que eu acho que se teve alguma coisa que pivotou a minha advocacia foi quando essas palavras, de fato, foram absorvidas na cultura na nossa operação. Então, para você ter escalabilidade e recorrência, você tem que ter sistema. Você tem que ter estrutura. Né? E eu brinco que fazer isso hoje em dia é muito mais fácil. O sofrimento que eu tinha lá atrás de fazer, vamos lá, petições mais padrão, quando você não tinha inteligência artificial, quando você fazia com base de dados, né, que era o Excel. Hoje em dia é um outro mundo. Né? É um outro mundo. Me controla, porque senão eu vou começar a falar aqui. Você tá aqui pra isso. A gente quer lhe ouvir. Ô, Pedro, me tira uma dúvida. Você tem escritório há quanto tempo? O seu escritório? Vamos lá. A parte do escritório fez parte tudo de um planejamento. Eu sabia que eu sempre soube que eu queria ser advogado. Certo. Eu sou da família pai engenheiro, mãe engenheira, irmão engenheiro, irmã engenheira. E eu advogado. Né? Mas, A ovelha negra. Pois é. Eu sempre soube que eu queria ser advogado e, na verdade, empreender, porque eu nunca quis também a parte de concurso.
né? Sim. Então, dentro do meu planejamento, foi o que aconteceu. Inclusive, Lucas Braga, que você falou da ITS, Lucas foi meu estagiário. Foi aí que eu conheci ele, foi. Foi mesmo? Foi. Olha aí, tá vendo? Lucas foi meu estagiário, aí é que a gente se conheceu. Eu, na verdade... Você tá velho mesmo. Pois é. Eu nutro... agora, aí em questão de perfil. E o que eu falo muito também dentro da nossa operação. Eu tenho grandes amigos, né? Que eu fui padrinho de casamento, que foram meus estagiários. Né? Tem Lucas, tem Luiz Felipe Figueiredo, o Ipe, tem o Leonardo... Até hoje, e, inclusive a minha relação, quando eu fui estagiário, eu estagiei num grande escritório aqui do Brasil hoje, que é o Ceru. Sim. Então, até hoje eu tenho uma relação muito próxima da época de estagiário. Que é uma outra pauta aí que eu acho que eu vou puxar, na questão de geração, né? E questão de relacionamento, oportunidade de aproveitar. Mas voltando em relação à pergunta que tu fizesse... Ao seu escritório. A relação do escritório. Sim. Pronto, eu sempre soube que eu queria advogar, mas para eu montar o escritório, não é só a parte jurídica. O escritório é uma empresa. É isso. Então, eu sempre soube que eu precisava aprender e ter a experiência da parte de gestão, né? Quando eu terminei, na verdade, antes de entrar na minha graduação, que eu coloquei em segunda entrada, eu já fiz um curso técnico de administração. Eu sempre tive esse perfil. Então, e quando eu estava estagiando no escritório, tá? Eu sempre tive a curiosidade da parte, como é que funciona a parte administrativa. Quando eu me formei advogado, trabalhando no escritório aqui, mesma coisa, como eu me tornei gerente de uma carteira lá, eu pensava, como é que funciona a parte de cobrança, como é que é a questão. Então, eu sempre tive isso, porque eu sabia... Você foi curioso. Eu sempre soube que eu precisava disso para o escritório. Você é diferenciado, meu amigo. Não tenha eu sou dúvida. empreendedor. Né? Como o nosso amigo Jorge, a gente empreende, eu já tive operação de restaurante. Fiz operação de restaurante. Pois é. E foi ótimo para saber o que eu também não quero na minha vida. Também. Entendo bem. Olha, pessoal, quem está aqui e for, na verdade, eu sei que o público não é só advogado, e for empreendedor, nada melhor do que prestação de serviço. Eu acho que se tem uma coisa que tem margem, que a gente consegue crescer de acordo... Eu sou entusiasta. Eu acho que o mercado... Tem muito advogado, mas eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho também. Eu acho que prestação de serviço é o pulo do gato, é o melhor que existe. Você sabendo, você gerindo de forma correta, você aumenta sua estrutura à medida que vai crescendo. Isso. Eu sou entusiasta. Como era o nome do seu restaurante? Era o Bottega Bastardi. Bottega Bastardi, me lembra na Conselheiro, né? Isso. Incrível. Na verdade, eu entrei mais como sócio investidor, tá? Sim. Qual foi a oportunidade? Só para falar, É bom, Foi claro. na época do nosso curso, inclusive. Foi. Teve alguma coisa lá também. Eu peguei, na verdade, eu me juntei com pessoas, com players da área, Sim, né? Tinha sim. um cara que, para mim, é um dos maiores restaurantes, né? Que é a parte da gestão. E meu outro sócio era um chefe. Então, na verdade, que também são donos de 3 grandes restaurantes. Hoje não, hoje já estão com 7 a 8 restaurantes já em Recife. Então, eles eram do nicho e eu queria diversificar a parte de investimento. Sim. E como eu tinha a parte de gestão, eu falei, olha, a minha cota parte vai ser essa parte financeira, a parte de gestão. Mas é uma vida louca, né? Essa parte de restaurante. Cada dia que passava... E eu peguei a pandemia, né? Então... Aí é pau. A pandemia aí realmente... eu pra falei... restaurante, Mas é também... Então, na verdade, eu acho que tudo que você entra para empreender... Dando certo, dando errado, eu acho que você tira alguma coisa, né? Não, total. E é uma escola grande. Eu digo que lá pelo Baker você aprende todo dia, aprende a lidar com pessoas, a gerir, a organizar e tudo mais. E você plantou uma sementinha, né? Eu vou aproveitar e levantar a bola. Pessoas. Para mim, você não fez, também não fez não, tá, Duda? Mas eu digo, para mim, se tem uma dor que eu tenho, que quem tem negócio existe, são pessoas. Sem dúvida. Então, cultura... Primeiro lugar. Cultura, implantação de cultura é a dor do crescimento. Eu acho que à medida que a gente vai crescendo, hoje a gente tem uma operação de pequeno, médio porte. Então, o que foi que a gente fez esse ano? Esse ano, dentro do planejamento, que a gente já está planejando o ano que vem, né? Então, uma das coisas que foi bacana, que a gente analisou com a consultoria que está dando apoio, é que o escritório investiu e trouxe resultado foi na parte de cultura e de pessoa. Então, é uma dor que quando a gente é menor, eu acho que não sente tanto, porque a gente está muito próximo da operação. Tá, fala alguma coisa mais prática que vocês fazem lá agora, implementação dessa, e para valorização dessa cultura. Pronto, na verdade, dentro do processo de avaliação interno que a gente faz com periodicidade, tá? A gente tem 2 vezes por ano, a gente identificou que faltava a questão da comunicação.
a gente vai crescendo, então são várias equipes. Então, uma equipe não sabia o trabalho que a outra equipe fazia. Então, a gente, é falha nossa. Então, o que foi que a gente fez? A gente criou, primeiro, criamos o Papo Legal, né? O que danado é o Papo Legal? Uma vez por mês, a gente... Antes se reunia na sala de reunião, mas hoje já não cabe. Então, a gente vai para um ambiente e fala sobre diversos assuntos. A gente já teve um papo legal sobre como utilizar a planilha do Google. Né? Então, coisas como fazer a gestão financeira. A gente convidou o pessoal da Appin Capital, que é uma parte que faz a parte de family office e tal, que a parte de gestão, para falar de... Outra coisa que a gente chamou... Qual foi? A gente fez... sobre planilha, sobre parte de investimento, a gente fez assuntos que não são necessariamente a parte da advocacia. A gente já tem um papo legal que a gente vai ter, eu acho que é de janeiro, é sobre café. Olha aí. Todo mundo, no papo lá, a gente viu, a gente gosta de café, então vamos chamar uma pessoa. Então, é uma questão, até para a questão de gerar... Então, você chama alguém de fora. Conexão entre a própria equipe, né? Isso. As equipes, na verdade, que não tem muita... É isso. Então, o papo legal não é legal jurídico, é legal mesmo. Sim, sim. E uma outra que a gente fez agora, que são 3 vezes por ano, é o Conexão, né? Que é o binômio BC Conecta, que aí não, aí já é uma coisa mais organizada, estruturada, que é o momento da gente passar o resultado, a gente passa a questão das nossas metas, né? Como a gente tem uma periodicidade, a gente fala, olha, as metas são essas, a gente está atingindo, não está atingindo. Aí é uma coisa que eu quase que não vou dizer com a imersão, né? A imersão está na moda, mas é um evento que é a tarde toda. Que tem um coffee break. Então, dentro da questão do RH que tu falou, Jorge, que tu me perguntasse, é isso. É falar um pouco da nossa operação para quem está com a gente no dia a dia. Sim. A gente acha que quem está do nosso lado sabe do que a gente faz, mas não sabe. Né? Cada equipe se foca naquilo. Então, isso foi bacana. A questão do... Então, vamos lá. De incentivar... A questão de almoços nas sextas-feiras. Sim. Né? Então, de vez em quando a gente procura incentivo, que é o aniversariante do mês, todo mês a gente tem. Que é um ambiente que a gente também procurou tirar para gerar isso. Então, hoje, se teve uma coisa que esse ano a gente sai feliz, é justamente a questão da qualidade da interação entre a equipe. E o resultado vem. É isso. E quem fica muito a isso, eu não tenho uma Duda na minha vida, mas eu tenho uma Lorena... Né? Que ela fica muito nessa pegada. E a gente dividiu. Uma outra coisa que foi feita na nossa operação é a questão da estruturação do escritório. Como é que funciona? Existe o operacional, existe o tático, existe o estratégico. O que acontece quando a gente cresce? Muitas vezes, a gente que somos os estratégicos, somos os sócios, sim, a gente muitas vezes se vê no operacional. Isso. Vê lá fazendo como a gente tem muita... Eu vou falar por mim. Como eu tenho familiaridade, questão de sistema, gosto de desenvolvimento. Então, de vez em quando, eu falo, não, eu vou entrar aqui na operação e vou fazer. A minha hora é muito cara. Eu tenho que estar fazendo novos negócios. Eu tenho que estar fazendo isso aqui. Né? Isso. Então... A gente fala muito isso lá também. Então, agora, isso você precisa estar muito bem desenhado. Isso. Você tem que treinar. Outra coisa, isso faz parte da questão do pessoal. Depender muito de uma pessoa só. Isso é um grande erro, né? E a gente tá sofrendo uma questão geracional, tá? Não é falando mal, são características da nova geração. É um fato. São características da nova geração. Tem estudos, tem uma série de... É geracional. Então, a gente não pode condicionar uma operação e tá na mão de determinadas pessoas. Então, uma das estruturações que a gente fez esse ano, dentro da parte de cultura, dentro da parte da operação, é tirar também, por exemplo, coordenação. Eu tinha coordenadores. Sim. Hoje em dia, a gente não tem coordenadores, a gente tem núcleo de coordenação. Por quê? Qual é a inteligência que a gente tem que ter? Meu coordenador não necessariamente tem a facilidade. Uma coordenação precisa trazer números. Né? O nosso escritório é um termo jurídico em inglês, eu fico evitando, data-driven, né? Aquele escritório baseado em dados. Estava procurando a palavra em português. É baseado em dados. E a minha coordenadora é excepcionalmente técnica
E não tem essa facilidade. E o que é que eu cobrava dela? Olha, eu preciso de números, eu preciso atualizado. E era um erro nosso. Então, o que foi que a gente fez? A gente colocou no nosso setor de logística da controladoria, pegou uma pessoa e colocou no núcleo de coordenação. Então, no meu núcleo de coordenação, eu tenho um controlador e eu tenho um estagiário. Então, para aquele trabalho que ela sofria de atualização, de ir no processo que não está... Hoje, ela... Cada pessoa com sua expertise E ela, parte faz técnica. uma... Ela, parte técnica. E outra coisa, ela pode tirar férias Muito dela. bom. Quando ela ia tirar férias, O escritório virava uma loucura. era loucura. Porque quem que ia passar os relatórios para o cliente? Os fechamentos, o provisionamento, o juramento. Então, quando a gente tem isso, fica bacana. Então, faz parte do aprendizado da gente, foi essa questão da reestruturação da equipe. E eu saí feliz com esse ano. A gente fala muito sobre você ter o escritório na mão, né? Você ter os dados do escritório prontos para você, por exemplo, se acontecer alguma coisa com o Jorge, acontecer alguma coisa comigo, acontecer alguma coisa com o gestor de uma área, o escritório rodar sem os sócios, rodar sem o gestor, porque pode acontecer. Então, um dos maiores erros que eu acho de gestão, né, de escritório, de empresa como um todo, é exatamente isso. Você deixar na mão de uma única pessoa, né? Ou então de duas pessoas, porque essas pessoas podem sair, inclusive, do seu... Daqui a pouco, aguardem aí, porque Pedro daqui a pouco vai falar aí, ó, dica de app, dica de programas, IAs. Esse cara é uma enciclopédia. É o nosso consultor. Quando a gente tem dúvidas. Então vai ter muita coisa prática, certo? Para vocês anotarem mesmo e testarem e tal, mas eu gostei dessa dica de núcleo de Coordenação. coordenação. Adorei, interessante. interessante. Para mais arrasta para cima, tá? Tem mais. Pra gente ainda continuar um pouquinho nessa coisa de gestão, você faz assim, com a equipe, você faz reuniões periódicas em grupo, reuniões mais formais mesmo, de feedback, de análise, de mensal, semanal, quinzenal, e você faz também o que se chama de aquele, também usando a expressãozinha em inglês, aquele one-on-one com frequência entre você e integrantes da equipe. Vamos lá. Ótima pergunta, Jorge. Como é que a gente faz? Primeiro, dentro da nossa dor que eu faço, eu entrava muito no operacional, eu venho cada vez mais saindo. Sim. Então, eu tenho um RH que eu não faço mais contratação. Na verdade, o que a gente investiu foi no onboarding, né, do escritório. Então, a gente tem um onboarding muito bem estruturado. Certo. Dentro do onboarding, eu gravei vídeo explicando qual é a cultura. A primeira coisa, a gente até teve uma conversa sobre essa. Quais são os princípios do escritório. Né? O que é que a gente sentia? Às vezes, o pessoal, o colaborador entrava e não sabe o que é que eu e Lorena a gente acredita. Sim. Então, a primeira coisa que a gente entrega na entrevista é uma carta de princípio, são 12 pontos, né? Dizendo, olha, o escritório é isso aqui. Quando falou que a gente não pode depender um do outro, porque, na verdade, o nosso objetivo é a nossa família. A gente trabalha para ter tempo com a família. Foi o que a gente estava conversando um pouco antes da gravação. Então, o escritório não pode ser dependente de mim. Então, tem que estar muito... Eu tenho que ter um momento de férias com meus filhos, que no momento são novos. Sim. Então, tem que estar muito claro isso daí, tá? Então, a primeira coisa que a gente chega no escritório é deixar bem claro, ó, o escritório é isso. Reunião 1 a 1, a periodicidade. A gente tem avaliação da operação de 6 em 6 meses. A gente tem, na verdade, reuniões semanais por núcleo, né? Então, eu tenho um núcleo X, então aquela equipe tem reunião semanal. Reunião comigo, Jorge, não tem. O meu é on demand, fala em inglês, né? O meu, na verdade, o que a gente diz é, ó, a porta tá aberta. Sim. Quando quiser falar comigo, não precisa marcar, não. Tô com disponibilidade, vê lá com o nosso assistente e já se conversa, é realmente porta aberta. Mas comigo eu não tenho mais essa reunião. Porque quando a equipe vai crescendo, se você também conseguir sentar com todo mundo para falar, você não consegue trabalhar. Então, eu não tenho. Então, mas reunião periódica existe sim, por equipe. Existe o momento do papo legal, que eu tô lá, o momento do Conecta, mas esse 1 a 1 a gente não tá fazendo mais. Certo. É RH, e o RH com os dores. Entendi. Uma coisa que é bem bacana, pessoal, dados. A gente vai começar a entrar na parte de dados. Quem não tem dado não gerencia. É isso. Né? Então, assim, quando fala questão de dados, eu acho que o coração do escritório está aí.
de saber como é que está a produtividade. Como é, uma melhoria que a gente fez esse ano, falando de dados, com base em dados, tá? Aí eu começo a também falar de inovação. Produtividade para trabalho remoto. Isso é uma dor que a equipe, que a geração tem. É porque vários pegou o momento da pandemia, que eles se adaptaram e estão querendo trabalho remoto. E aí, era uma dúvida que a gente tinha. Abrir ou não abrir para o trabalho remoto? A gente tinha uma dor por questão de espaço da nossa operação que a gente precisava, mas a gente disse que foi... Ninguém da equipe escute isso aí, né? Mas eu tô brincando. Mas a gente também começou a atender um anseio que eles tinham. Mas como é que a gente ia criar critérios para poder mensurar a produtividade? Tem que ter dados. Né? Então, a gente tem a parte estatística de saber como é que é a produtividade de uma redação, de um redator, quando ele vai fazer o trabalho em casa. Né? Uma outra coisa, automação. Vamos começar a falar de IA. Por onde começar? É muito simples. Vamos começar a utilizar a inteligência artificial para melhorar a produtividade? Sim, mas vai começar por onde? É uma contestação? Quem não tem dado não gerencia. Então, foi que eu vou dar o que a gente fez na nossa operação. A gente pegou qual é a peça que a gente tem o maior volume da parte de redação. Era o que a gente chama de petição diversa. Né? Então, primeiro, eu não tinha uma subcategoria de petição diversa. Eu tinha petição diversa. Que muito abrangente. Vamos lá. Pedido de sustentação oral, pedido de remarcação, juntada de guia. Então, a gente viu que mais de 54% das nossas peças eram petições diversas. Não são peças complexas. Então, foi por aí que a gente falou. Então, vamos trabalhar, é o que a gente chama de Pareto, né? Aquele 80-20. Onde é que eu tenho a maior volume e onde eu vou gastar menos energia? Sim. Até pela complexidade. Então, começando petição diversa. Aí depois, e é tudo com automação. Mas tudo isso precisa de dados, né? Dados. É isso. Então, então, se tem alguma coisa que eu também, mais uma dica que eu posso dar, pessoal, tem que ter dados para saber onde você vai. Mas só para não atropelar, falando um pouquinho desse remoto, a gente implantou, inclusive, recente lá, sexta-feira, né? Uma sexta-feira a pessoa faz um revezamentozinho da pessoa ficar em casa, mas eu sou contra demais. Eu acho que eu gosto do olho no olho, eu gosto do dia a dia, eu acho que no dia a dia você cresce junto, a equipe cresce, tem ideia. Então, eu hoje, principalmente depois de pandemia, hoje, inclusive reunião, a não ser que seja um negócio muito prático, muito objetivo. Veja, mas o nosso escritório não é tão grande quanto o de Pedro. Mas eu até concordo que tem troca. Quando você tá na equipe lá, você tá fazendo uma redação, vira pro amiguinho. E outra coisa, a pessoa em casa, eu acredito muito no trabalho presencial, tá? Também. Mas aí que tá, aí você tem que ponderar. Atender um anseio dele ou não atender um anseio da equipe? Então, eu acho que tem funções que dá para você fazer um trabalho remoto, né? E eu nem acho que totalmente remoto, né? 100% remoto. Talvez um híbrido aí, mas eu acredito também no presencial, né? Principalmente quando você tem uma equipe mais enxuta. Eu acredito, então, assim, independente do tamanho da equipe, eu acredito no presencial. Basta a gente fazer uma comparação. Você vai marcar uma reunião com o Pedro. Você vai extrair mais dele. A gente vai trocar mais ideia. A gente vai trocar mais conhecimento. Surgir projetos, surgir ideias. Presencialmente ou uma reuniãozinha pelo computador. O homem é um ser social. Exatamente. A gente, na verdade, não é só trabalho. Quando você está no trabalho... Muito pelo contrário. São outras trocas. De gerar afinidade. E é por isso que a gente fez o trabalho do RH na parte da cultura, de você conhecer o seu coleguinha, de gerar a relação pessoal, de afinidade, de querer ajudar. A gente falou da sua carreira, do começo de carreira, e você falou de um problema geracional. Qual é o conselho que você daria hoje para o pessoal que está começando a estagiar, ou o pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, se formou agora, de acordo com esse cenário novo da advocacia? Qual é o conselho que você daria, assim? Conselho de ouro. Vamos lá. Não só com a advocacia. Sim. Eu acho que é uma coisa que eu faço. Tire dúvida. Absorva a experiência. Né? Eu acho que se tem uma dica, esteja disponível. E o problema da geração é a questão de ser muito imediatista. Não seja imediatista. Né? Tenha paciência. Isso. Tudo tem um ciclo. O ciclo do aprendizado não é para ontem. Então, é uma dica meio quase psicólogo, né? Sentado no divã. Mas eu acho que é isso, é exatamente isso. A gente pensa exatamente do mesmo jeito, né? A gente chega para fazer uma entrevista para um estagiário hoje,
Já teve uma situação dessa, né? Que a estagiária disse, não faço externo. Eu quero ser contratada para estagiário, mas não faço E trabalho com um externo. mês você não tá fazendo a mesma coisa, um mês de trabalho. Não, porque eu tô fazendo a mesma coisa. Ou então, Um mês, né? não, eu tô muito estressada, tô muito... Então, assim, realmente, eu acho que essa geração, tá? Não todos, porque a gente tem... Sim, tem muita gente boa. a gente tem... O Mas- nosso escritório é formado, inclusive, por... Acho que a maioria dessa geração, né? Sim. Pessoas jovens de muito valor. 20 e poucos anos e tal. Então, assim, pessoas diferenciadas, tá? Mas não é a exceção, né? Não tem... O limiar de frustração da geração é muito pequeno. Exatamente. Então, a gente nota uma falta de estrutura emocional mesmo, sabe? Até pra receber uma reclamação, você fica cheio de dedo, né? Você não pode conversar uma coisa mais séria que já... Só que não se aguenta sente- pressão em regra. E essa coisa do imediatismo é uma geração que não é acostumada a esperar nada. Né? Na época da gente, a gente via o filme, esperava lá o intervalo. Né? Você esperava o intervalo. Você esperava, ó, segunda-feira, tela quente, vai passar o filme. Então você ficava esperando. As 7 melhores. Era. que tinha. Você ficava esperando. Hoje em dia, assim, não, gostei não. Pá, adianta. Não. Hoje eu peguei o filme, não, porque essa parte tá muito ruim. Meu filho adiantando o filme, porque essa parte tá muito ruim. Então, espera, vê o filme, pô. É isso. Né? Então, eu acho que é bem isso. Mas, assim, você deu uma dica psicológica. Tentar extrair mais um pouquinho. Uma dica mais prática. Por onde ir, por onde começar, o que não deixar passar. Vamos lá. Primeira, uma outra coisa que eu acredito muito é no aprendizado, no fazer. Não tenha medo de fazer. Tá? Então, isso é uma coisa que eu acredito muito. Eu falo até com meus pais. Eu não tenho medo, não vai quebrar, não. Então, eu jogue a cara, faça. Se tiver disponibilidade, busque trabalho. Sim. Né? Eu acho que é isso também, sabe, Jorge? Eu acho que quem está começando tem que aproveitar a oportunidade para extrair o que a gente tem de conhecimento. É né? isso. Que é a mesma coisa que eu faço quando eu tenho uma oportunidade de estar com uma pessoa mais experiente. Né? Aproveitar a experiência. Então, dica que eu vejo é um momento de ouro, é um momento que a gente tem muita ferramenta, é um momento que o jogo se iguala novamente, que essa produtividade. Eu acho que eles têm a capacidade do que eles não conheceram. O conhecimento está muito fácil. O que está faltando, na verdade, o soft skills, né? É isso. Que eu acho que isso que o pessoal mais novo tem que aproveitar. Então, eu acredito muito, tem a parte... Então, sem ser nessa parte psicológica, eu acho que é isso. Dê a cara, tapa, faça, não tenha medo de errar. Uma coisa que eu acho que prejudica muito essa geração, essa nova geração, é a questão de você querer ficar milionário rápido, né? Então você tem aqueles cursos. Fique rico, ganhe, fature 100 mil reais em 3 meses. Todo mundo na rede social tá muito bem. Exatamente. Todo mundo na Então rede você social tá tem muito essa bem. comparação, né? Fulano de tal tá ganhando tanto e tal. Então, assim, isso complica a situação, né? Teoricamente tá ganhando tanto, né? Não, aí veja, o curso que diz que você vai ficar rico em 3 meses, a única pessoa que tá rica é a pessoa que tá dando o curso. E às né? vezes não, nem ela, isso, né? nem ela, é isso, né? Então eu vejo gente fazendo, não, eu vou dar um curso de gestão de escritório. A pessoa não tem nem escritório, como é que você vai dar um curso de gestão de escritório se você não tem escritório para gerir? É isso, né? Então as pessoas estão indo muito por esse caminho, né? Esses jovens, né? Eu falo de jovens advogados de uma forma geral, dos jovens de uma forma geral. Esse mediatismo eu acho que vem muito da rede social, que tem a parte boa, mas também tem a parte ruim, né? A parte negativa que é exatamente essa, você querer ser, né? A gente tá há 20 anos, né? O nosso escritório começou a crescer 10 anos depois, né? E você chega 2 anos de formado, não, porque os sócios estão viajando. Mas, bicho, a gente trabalhou, a gente tá há 20 anos, meu amigo. Ninguém viu o que a gente passou. É um osso danado. Entendeu? Mas é imediatismo. É isso. Tu falou uma coisa que é uma dica que eu dou muito também lá pro pessoal lá, que eu convivo, não só no escritório, no meu relacionamento. A questão do coach, do pessoal de vender o curso. Sim. Então, tem um livro que eu acho super bacana. Quem fala muito também é Lucas Braga. Ele vive falando desse livro, mas eu também acredito muito na Armas da Persuasão. Sim, já li. Então, eu acho que é um curso massa, um livro massa. É excelente, já li, Eu muito acho bom. que leia, utilize... É um curso. É um curso. É um curso. E agora... É um livro pra você ler anotando. E ler várias vezes durante a vida, né? E agora, com ferramentas de IA, né? Vamos começar também a falar essa parte de gestão.
o conhecimento é muito mais fácil, muito mais acessível. Uma coisa que eu ultimamente eu venho vibrando um bocado primeiro, dentro da nossa operação, o que é que hoje a gente vem investindo? Tá? Na parte da automação. Sim. O que é que a gente está querendo? A gente está querendo, cada vez mais, otimizar o nosso material humano. O meu planejamento, o nosso planejamento, não é reduzir a equipe por reduzir a equipe de investimento, não, de jeito nenhum. Eu quero, na verdade, ter uma equipe com capacidade de fazer um trabalho mais técnico. Isso. Eu acho que, realmente, a questão da tecnologia, inteligência artificial, é conseguir extrair o potencial de cada um. Não é reduzir a equipe por reduzir a equipe. Sim. Tá? Mas eu acredito que como é que a gente pode fazer isso? Eu comecei falando a questão do que os dados nos direcionou na parte de automatizar a parte de petição diversa. Hoje a gente já está num outro nível. Então, essa parte já está suprida. A gente está fazendo outras automações. Então, uma dica, né? Uma coisa que eu acredito muito é a parte de automação. Né? Automação não só na parte de redação, mas como está também automação na parte administrativa. A nossa atendimento, né? Nossa automação, a gente começou pela parte administrativa, que foi onde a gente... Eu vou dar um exemplo, né? Que o Jorge gosta muito de exemplo. Gosto. Vamos lá. Entrou um colaborador novo no nosso escritório. O que é que normalmente a gente fazia? A secretária, o RH, mandava uma planilha, a pessoa preenchia, depois daquilo, manda para o financeiro, cadastra, manda para a coordenação. Então, assim, tinha todo esse fluxo. Hoje em dia é tudo automatizado. O que é que a pessoa faz? Preenche um formulário, o formulário já tem lá um gatilho, né? Formulário preenchido. Quando entra um novo input, o que é que ele faz? Já pega aquela informação automaticamente e já manda para o meu financeiro, que é para cadastrar, já manda também para minha coordenação, na verdade, uma hiperautomação que ele faz o preenchimento do contrato. Se é advogado, faz o contrato de associação. Se é MEI, faz o contrato próprio. Se é estagiário, contrato de estagiário. Que, na verdade, é nada mais do que preencher campos. Isso. É isso. Antes a gente pegava e para que eu perder tempo fazendo isso? Perfeito. Então, na verdade, ele já faz o contrato, que é padrão. Sim. Depois do contrato feito, já transforma em PDF e já manda para um dos sócios assinar. Sim. Eu assino, já pega, automaticamente respondo. Ele já tem uma automação que pega aquilo ali. Eu estou dizendo passo a passo. Perfeito. Mas assim, para abrir a cabeça e dizer assim, são trabalhos repetitivos. Que você não precisa mais perder tempo, não né? precisa. Então... A gente fez a parte da automação para petição diversa, para a parte reembolso de despesa. Como é que funcionava reembolso? Reembolso, antigamente, a pessoa ia lá com comprovante, entregava para o financeiro, que ia anotar para pedir. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa preenche, automaticamente já dispara um WhatsApp, tá? Que a gente tem o corporativo dizendo pedido de reembolso cadastrado, nível de autorização. Até X reais, na verdade, não tem que passar pelo sócio. Né? A questão de... Então, até tantos reais, a própria... vai para a minha coordenadora, a coordenadora de cada área, ela autoriza ou não autoriza aquela despesa. Não autorizei, ou então me dê mais informação. Automaticamente, e só chega depois para o financeiro pagar. Não precisa mais aqui, não, de entregar papelzinho. Perfeito. E vai aqui, vai ali. E onde é que tem isso tudo? Aí eu vou falar uma coisa que meus olhos brilham. E eu não sou patrocinado pelo Google, tá? Dentro da estruturação do escritório, eu acho que você tem que escolher onde você quer centralizar a sua operação. Uhum. É no Microsoft? Sim. É no Google? Sei lá, você quer... Lá no escritório a gente fez uma opção lá atrás de centralizar tudo no Google. Eu sempre brinco. Pô, você vai discutir com o Google, nas maiores empresas do mundo. E quem é cliente Google, tá? Recentemente, né, agora no final do ano 2025, para quem escuta esses áudios no futuro, teve uma atualização, Duda, excepcional. Excepcional. Google, anotem aí, anotem. O Google não tá para brincadeira, tá? É isso. O Google não tá para brincadeira, o Google não vai ficar atrás. Não é mais sistema de busca como a gente tinha em outrora, que era... não. O Google está centralizando tudo. Inclusive a questão de automação. A parte da automação, só para fazer uma vírgula, o que foi que a gente fez no escritório? O escritório de advocacia, eu tô, como segue, atirando para tudo que é lado, né? Mas vamos lá. O escritório de advocacia... Tá incrível, amigo. Não, continue aí. Inclusive, a gente tá anotando aqui, né? Não é feito... Vamos lá.
não é feito só por advogado e estagiário. Eu acho que um escritório de advocacia moderno é um time. Um time feito por uma assessoria de imprensa, é um time feito por pessoas de marketing, é um time feito por financeiro, que não necessariamente tem que estar internalizado. Tá? Uma mudança que a gente fez também esse ano foi a gente... estamos tirando o que não é do nosso core, da nossa operação. Então, a parte de marketing da gente é terceirizada. O nosso financeiro está funcionando de forma terceirizada com BPO financeiro. Né? Então, a parte... a gente está internalizando o que é da nossa operação. Perfeito. E uma das dores que a gente teve, que a gente não quer perder o bonde, é a questão de inovação. Mas o olho dele brilha tanto, ele se empolga tanto, que ele já você ia falar da inovação, da automação do Google. Eu vou falar agora. O que foi que a gente fez? Eu já tô aqui com a caneta pronta. O que foi que a gente fez? A gente criou dentro do time... Tá gravado, não a gravado. gente criou dentro do time... Eu vou voltar agora. O que foi que a gente criou? A gente criou o Bacelar e Cabral Lab. Né? Inclusive, a gente tem uma empresa, um outro CNPJ voltado para isso. Tá? Então, o que foi que a gente fez? A gente tem um time internamente, eu tenho um advogado que tem esse perfil de inovação, que centraliza as informações com um outro parceiro, que é meu sócio, num projeto de inovação. Aí tu vai entender por que eu fiz essa vírgula. Então, eu tenho uma área própria do escritório para inovação e qualidade. Tá? Depois eu digo, me lembre, tá? De dica de qualidade. O que danado é qualidade para um escritório de advocacia. Mas eu vou dizer. Anota aí. Mas voltando na parte do Google, né? Sim. O Google não tá para brincadeira. Toda a minha parte de automação, eu comecei utilizando... Vou dar o nome do boi para o pessoal procurar. Para quem não tem tanta familiaridade, sabe, Jorge? Eu acho que o Zapier é um software bacana, porque é como se fosse um Lego. Ele vai dizer, olha, pegue do Google, jogue para tal software que jogue... Zapier, com 2 P's. Tem um outro que é também muito bacana, que é o Make, M-A-K-E. Mas a gente já sentiu uma necessidade de uma coisa um pouco mais robusta, que tem o... E isso servia para quê? Explica automação. aí. Automação. Que aí a gente utiliza o N8N. Tá? Porque o N8N você pode customizar tudo. O que é que uma automação faz, Dudu? Boa pergunta. Porque a gente fica falando aqui... porque tem muita gente que ainda não entende. Tem razão, perfeito. É o famoso tecla SAP. Vamos traduzir. O que é uma automação? A automação, você vai desenhar um fluxo que vai dizer... pronto, eu vou dar um exemplo nesse cadastro de reembolso. Que foi o último exemplo que eu dei. Qual é o meu gatilho? O meu gatilho é a pessoa... preencher um formulário. Certo. Então, o que é que o sistema faz? Opa, tive um gatilho. Qual é o próximo passo? Eu vou pegar aquela informação e vou mandar pelo Gmail para a minha coordenadora. Então, a automação faz isso. Ele pega, você desenha um fluxo e vai. Quando a pessoa preencher o formulário, você vai disparar um e-mail para a coordenação. A coordenação, o que é que ela vai fazer? Ela vai aprovar ou vai negar. Quando aprovar, você vai criar um e-mail para a pessoa que mandou o negócio dizendo que a despesa foi aprovada e que está indo para o financeiro. Isso tudo em segundos, tá, gente? Não, isso é segundos. Automático. É o gatilho que você vai colocar. É isso. Pra vocês entenderem, essa coisa do Google, a gente implantou lá no escritório, depois de uma conversa que eu tive com você. Foi Por isso que eu digo que cada conversa, cada café, a pessoa aprende. Hoje, depois daqui, a gente já vai almoçar, porque eu quero... Na hora. A gente vai extrair mais alguma coisa. Conversas sem fim. Toda vez que a gente sai pra conversar, a gente fica com vontade de se reunir toda semana. E uma das coisas que eu gosto muito em Pedro, falando um pouquinho dele, é que ele tem prazer em conversar e te passar nada em troca só pra estar ali no... Lei do retorno. Lei do retorno, é isso aí. É isso, eu acho... eu realmente acredito nisso. Tem gente que leva pro lado espiritual, eu acredito muito nisso. E eu acho que... A gente também. Para continuar na parte de IA e de automação, só um parênteses aí, falando aqui desse negócio de você gosta, o quanto você valoriza essa coisa do café. Não, mas peraí, deixa ele falar do Google, que ele ainda não falou da atualização do Google. Você que me perguntou como é automação. Foi isso mesmo. Automação é isso. A cabeça fica fervilhando, Maria Eduarda, eu não lhe condeno, não. Automação é isso. Então, entendeu, né, Duda? Você vai desenhar uma linha e vai dizer, quando terminar isso, faça isso. Não foi aprovado, faça aquilo. Isso. Pegue o PDF e mande para fulaninho. Isso é automação.
O Google não tinha o sistema de automação. Pode ver que eu estava falando aqui N8N, Zapier, Make, que é até mais fácil a interface. O Google lançou agora o Opal, tá? Opal. É a primeira versão. Querido, e o que é que vai ser a automação? Isso aí, na verdade, é a primeira versão. Como é que você vai fazer uma automação no Google, tá, Jorge? Você vai escrever um prompt. Eu quero que você pegue meu e-mail, diferentemente do N8N ou dos outros, que no N8N você meio que tem que desenhar a automação. Sim. Né? No Google, não. No Google você bota um prompt. Né? O que danado é um prompt, né? Você bota aquela frasezinha dizendo, dá a ordem. As instruções. Perfeito. Você dá as instruções e ele já vai criar uma automação para você. Ele já, no próprio Google, ele já dá modelos de automações. Por isso que, na verdade, eu acho que o Google, né? Que não é meu patrocinador, me patrocina Google. É bacana porque eles vão centralizar tudo. Então, tem esse aí que ficou bacana. Uma outra coisa que o Google lançou, que eles não tinham tanto... é a questão de desenvolvimento de software. Vamos lá, eu estou falando assim, pode ser um pouco mais avançado, me puxa para baixo se eu tiver. Não, pode ir em frente. E tem um software que é o seguinte, que é o Lovable. Né? O que danado era esse Lovable, né? Que é hoje, quando a gente está gravando, porque amanhã já vai ser outra coisa, né? Quando a gente está gravando, eles criam plataformas de acordo com o que você quer. Um exemplo, eu quero uma plataforma, isso vocês podem usar no escritório. Eu quero uma plataforma que me traga, através de uma planilha, que vocês têm a planilha de gestão de vocês, qual é o tempo, a quantidade de cliente que eu tenho, que entrou no meu escritório no último mês, no último trimestre. Eu quero que saiba quais são as fases dos processos que eu tenho. Eu quero... Você dá o prompt e ele já vai criar uma interface de um sistema. Irmão, é lindo, é lindo. Como é o nome do... É Lovable. Lovable. Mas o Google lançou um dele também agora, tá? Então, é isso que eu tô dizendo. A dica que eu quis dar é, escolha uma, né? E siga. Aqui eu acredito muito no Google pela robustez da empresa. Nós também. Então, ele tá, na verdade, trazendo todas as plataformas, as concorrentes dele. Para que você não saia, você permaneça ali. É no universo, é o Google Workspace que eles falam. A gente implementou por causa de você, ele não tá arrependido. O Gemini é um mundo, é sensacional. Né? Então... Eu tô, na verdade, eu usava pouco o Gemini. Eu usava mais o GPT. Sim. Mas, como eu usava muito o Word antes. Sim. É cultura, tá, Jorge? Isso a gente muda. Hoje, a gente no escritório não usa mais o Word, porque tem a questão dos softwares da licença. Isso. Né? Tem que a gente, na verdade, tudo era... A gente comprava a licença. No GPT, no Workspace é de graça, né? Na graça você já paga. Sim. E o Google tá incluso. Tá incluso. E o Google tá trazendo tudo, amigão. Então, a dica que eu queria deixar aqui é centralize, vai ter uma dor inicial para você vencer a questão do obstáculo do novo, mas eles vão ter toda a parte de automação. Pronto, uma coisa que vocês usam, que é legal, que quase ninguém conhece, é o Google Site. Tá? O que danado é o Google Site? O Google Site não é nada mais, nada menos do que uma interface onde você vai centralizar, como se fosse uma intranet. Né? Aquele negócio, onde está minha pasta de petição modelo? Meu amigo, você vai pegar lá e vai criar dentro, customizar um Lego. Quando a gente fala assim, parece uma coisa extremamente complexa, né? Mas é ridículo. Vocês estão usando. Simples. É simples. Então, agora, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu acho que é uma grande dor de vários escritórios, se não a de todos, né? Que é o atendimento ao público, né? O atendimento do cliente, né? Como é que funciona? Vocês automatizaram isso, né? Vocês têm alguma IA que faz o atendimento, o cliente entra em contato. Doutor, quero saber qual é o número do meu processo, como é que está o andamento do meu processo. Perfeito. Como é que funciona isso no teu escritório? Ótima pergunta. Primeira informação. O dado é do escritório. Certo. Não é do advogado. Isso faz parte da evolução, tá? Sim. Então, quando falou isso, a primeira coisa que me veio, o que é que acontecia quando a gente tá nessa fase de crescimento? Cada advogado tem seu celular, tem seu WhatsApp, Isso. e acaba que, normalmente, a pessoa vai se comunicando pelo seu celular. Não pode. Isso, então, a primeira coisa que você tem que pensar é um sistema para centralizar o atendimento. Exatamente. Até por conta dos golpes do advogado, tem que centralizar em um. Isso. E fica a dica, a gente alterou o nosso contrato para colocar que é o único meio de comunicação
tá? É através do contato do escritório. Olha então, aí, a gente botou uma gente, cláusulazinha Aí, lá. excelente dica, hein? Que tem lá o domínio, só pode responder se for com o nosso domínio Perfeito. ou pelos canais oficiais do escritório. Olha aí. 2 linhazinhas. Até pra gente se resguardar. Então, como é que a gente faz, Duda? Perfeito. Automação. Aí, a primeira coisa que me vem quando você fala isso é o pós-venda. Isso. Pessoal, de vez a gente se preocupar tanto em conseguir novo cliente, né? Que, na verdade, o custo de aquisição do novo cliente é lá em cima. Eu acho que os escritórios, de maneira geral, todas as operações, inclusive a parte de restaurante, tem que se preocupar com seus clientes atuais. Isso. Né? E isso daí, o que tu falasse, é nada mais, nada menos que uma pós-venda. Né? Você tem que estar... Quem não é visto não é lembrado. Perfeito. Então, você falou através de uma provocação. Ou seja, um trabalho reativo. Eu faria melhor. Eu acho que tem um reativo, que é quando a pessoa se lembra de você, mas você não tem nem que deixar a pessoa ter saudade de você. Sim. Eu acho que dentro da parte de automação, você tem que criar mecanismo do pós-venda. Né? Então, de ser sempre lembrado. Como é que a gente faz hoje? Primeiro, grande parte, nossos clientes não são advogados. Sim. Então, você tem que trazer um linguajar mais informal. O que é que a gente faz lá no nosso escritório? Tá? A gente tem uma automação, que a gente escolheu a periodicidade de 3 em 3 meses, mandando qual é a ferramenta que todo mundo usa. É e-mail? Não é mais e-mail. Não é. É WhatsApp. WhatsApp. É isso. O N8N, isso tudo é integrado com o WhatsApp, tá? Então, o N8N é aquela plataforma que eu falei de automação. Sim. Então, o que é que a gente faz? A gente criou um cardzinho, tá? Pequenininho, que é fase do processo. A gente botou 3 pontos. Primeiro, fase do processos, próximos passos e a descrição do objeto da ação, porque tem clientes que tem mais de uma ação. Então, são 3 campinhos customizáveis. Então, o que é que a gente faz? A gente não tem no nosso sistema de gestão, tá? O andamento do processo. Sim. Então, a gente tem a periodicidade que, de 3 em 3 meses, a gente deu um comando. Pegue esses campos do objeto da ação e da última fase, você pega na linha da planilha do seu sistema de processo. Tá? Então, ele gera... Aí, o que é que acontece também? A gente não manda direto para o cliente. Porque existe, de uma questão de gestão, o PDCA, né? Plan, Do, Check, Analyze. Nada sai pro cliente se não é validado por uma pessoa. Né? Porque muitas vezes você acha, eu vou automatizar, eu vou disparar. Meu amigo, se não tiver a revisão de humano, vai dar besteira. Vai dar algum erro. Vai dar erro, porque muitas vezes, quando a pessoa imputa aquilo ali, imputou de maneira errada. Né? Então, o que é que a gente faz? Automatizou, tá, Duda? Então, a gente tem a periodicidade de 3 em 3 meses, que a gente foi que escolher, podia ser uma vez por mês, a cada semestre. Sim. Gera o cardzinho com 3 campos customizáveis e a gente coloca lá, se a pessoa tiver mais dúvida, ele vai lá e vai clicar e ir diretamente no nosso canal. Falando de software, eu não estou patrocinado. Eu não digo, veja, não tem tempo pra gente conversar tudo que a gente quer. Eu uso o DigiSac. É muita riqueza de informação. O DigiSac você também indicou pra gente. Eu uso o DigiSac, não que seja... É um que atende a minha... E outra coisa, quando eu tô indicando, é porque normalmente eu testei, tá? Sim, testei validou, né? E preço. As dicas que eu dou, muitas vezes que eu falo, Jorge, isso aí tu não precisa pegar um usuário para cada um, não. Pega um usuário para economizar, que você for vendo, é que nem lista aqui. O Pipe Drive, que também você indicou, veja, a gente vai ter que, depois, no almoço... Vamos fazer no almoço, uma Maria segunda Eduarda. rodada No depois almoço com a o gente Pedro vai... Bacelar, porque é muita informação, no meu almoço amigo. eu vou estar com o meu caderninho aqui, a gente vai anotando. Senão, a gente vai ser 2 horas de podcast. Vamos voltar para aquele tempo que eu tentei... Você já falou Nosso aqui, ó... nosso tempo já estourou, viu? Já tá quase estourando. Não, a gente já falou de estourou. Opal, de DigiSac, já falou aqui de Pipe Drive, Workspace do Google, né? É muita dica boa, validada, né? E eu digo porque a gente validou também, a gente usa também, eu pego muita dica com o Pedro e vou, às vezes, para dentro do escritório dele. A última vez que eu fui para dentro do escritório dele para ele me mostrar lá. Então, é realmente um cara que tem muito conteúdo e gosta de passar. Dentro disso aí, você é um cara que valoriza muito o network. Você é um cara que gosta de almoçar com... Como você disse, que gosta do local do seu escritório lá, porque
tem sempre com quem almoçar, tem sempre com quem... Então, estamos falando aqui de geração desse pessoal. Esse pessoal, eu acho que essa nova geração, eu acho que é um pessoal que valoriza muito. Tá dentro, ou dentro de casa, ou dentro do escritório. A gente fica falando muito isso lá, né, Maria Eduarda? Vão pra rua um pouco, saiam, apareçam um pouco e tal. Qual a importância que você considera aí na tua carreira, na tua vida e que você daria de dica com relação a networking? Primeira coisa, você acabou de dizer, eu gosto de compartilhar. Na verdade, todo momento que a gente tá conversando, eu tô aprendendo, tá, Jorge? É uma via de mão dupla. Não acha que eu sou a pessoa que tô transmitindo, não. Você transmite. Toda a nossa conversa, eu aprendo muito. Então, você tá achando que eu tô lhe ensinando, na verdade... contrário, você tá me ensinando, tá? Toda conversa que a gente tem, eu saio lá melhor do que eu entrei. Quando você vale também, tá, Duda? Mas é isso, porque muitas vezes acha que numa conversa são os dois lados que tem a troca. Tem livros, nunca almoço sozinho. Na verdade, isso é uma coisa muito natural, tá, Jorge? Essa questão, eu acho que é isso. A gente, advogado, né? A gente tá falando de advogado, qualquer... tem que se relacionar. É isso. Eu acho que a advocacia é essa troca. Não adianta você ficar dentro do escritório. Por isso que uma dor que eu tinha, eu me pegava muito na operação. E eu sei que isso acontece com todo mundo, tá? Sim. É isso. De vez em quando. Temos que sair. Tem A que oportunidade tá na rua. Senão você é engolido ali pela operação e... Tá na rua. Se você tá com uma operação que depende de você, está errado. Não pode depender de você. De forma alguma, o dinheiro está na mesa. Essa questão que eu falei, eu falei meio que quase que en passant. Mas, minha gente, não vamos gastar energia, muitas vezes, com cliente de fora. Com tráfego, vamos investir em tráfego. Por favor, pessoal do marketing, não me julgue errado. Mas o dinheiro está na mesa. Você tem a ação do PASEP, mas o seu cliente do PASEP tem uma ação de aposentadoria. Isso. Tem uma ação... Trabalhar a base de cliente, a gente fala muito isso. É a esteira. Né? E dá para usar o marketing para isso, né? Minha claro. produção aí também não me criticar. Mas o dinheiro está na mesa. O marketing faz isso. Faz isso. Exatamente. E a questão, quando você sai, quem não é visto não é lembrado. É exatamente isso. E não ache que você compartilhar, você ter esse prazer, sempre você aprende. Um professor só dá aula, até porque, infelizmente, o professor hoje em dia não é tão valorizado, porque todo dia o professor aprende alguma coisa. É verdade. Né? Então, eu tenho o maior prazer, tá? Me convide mais vezes, minha mão de obra é super barata, um cafezinho. Você vai ser convidado para estar aqui junto com a gente, entrevistando outras pessoas, né? Levantando a bola. Fala-se muito dessa história a média das 5 pessoas com quem você anda, né? Então, acho que é muito importante também para esse pessoal entender que tem que procurar gente boa. Não adianta também vou sair, vou sentar e vou conversar e tá conversando com vagabundo, com... Diversifica, Jorge. Exatamente. A gente não pode estar todo dia almoçando com a mesma pessoa. Veja que coisa engraçada. Eu fui para um evento, porque às vezes você tá cansado, tem filho, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu amigo, saia, vá. Se for convidado, vá. Eu fui para um evento de um salão de beleza. E aí me sentei ao lado de uma advogada. Saí de lá com uma parceria feita. Hoje nós somos parceiras. É isso, é networking, é conexões. Eu faço parte. Jovem advogado, dica, né? Sim. Dica de ouro. Sim. Se inscreva nas comissões da ordem. Sim. Faça parte de grupos como o LIDE. Faça parte de grupos como o IAP. Sim. Né? Falando aqui de Pernambuco. Né? Faça parte, seja visto, saia, se relacione. Isso. Né? Eu acho que é uma troca. A vida é uma troca. É uma troca. A gente tá aqui pra isso. Se deixar, eu sei que você... Pra meio que encerrar os temas de minha pautazinha aqui, eu acho muito difícil a gente conseguir separar, principalmente a gente que gosta de empreender, e a gente que toma as empresas da gente como parte da gente mesmo, separar CNPJ de... CPF. Né, de CPF. Pedro, qual é a importância do Pedro? O Pedro CPF, o que é que ele faz? O que é que ele mudou também na vida dele que transmitiu isso para o escritório? Né? No meu caso, eu acho que de alguns anos para cá eu entendi que não dá para você se descuidar. Você tem que praticar uma atividade física, você tem que estar com sua família, estar com seus amigos também. Não dá para também virar workaholic. O que é que você... É a mesma linha, tá? Eu acho que, na verdade, eu até falei aqui... no início, né? Pontualmente, a minha vida, meu trabalho é para eu ter condições de viver
com minha família, porque realmente... Quando a questão de... exatamente Pedro, desse jeito. o pessoal brinca, não, você tá rico. Eu falei, eu tô rico mesmo. Porque eu sou rico, porque ter riqueza é ter abundância no que é importante pra você. É verdade. Olha, tu tem que terminar com a frase de... Peraí, fala de Não novo tem isso que aí, terminar com a bicho. frase de impacto, né? Fala de Toda novo. apresentação, Fala de marketing, novo e mais ensinou. devagar. Como é? Como é? Riqueza é ter abundância no que é importante pra você. Perfeito. Somos bilionários, Eu meu sou amigo. bilionário. É isso. Duda estava aqui na apresentação do filhinho dele no canto de Foi Natal. cantata. Cheguei atrasada, mas é isso, paciência, não vou faltar. Eu trabalho, pô. Jorge, o Pedro, pessoa física, aprendeu que a coisa mais importante da minha vida é minha família. É o que eu dou mais valor. Minha família, meus amigos. É isso. O trabalho consegue me propiciar, porque o boleto chega. Sim. Mas é dentro do planejamento. Por isso que é bom você ter a parte de processos do escritório bem organizada, porque no final das contas você tem que ter tempo para curtir o que realmente é importante. E não adianta você, falando de você é um cara, um atleta, né, hoje em dia. Não dê Você é um essa atleta. abertura. Não Eu brinco enche dizendo que eu essa sou bola, um corredor não. amador profissional. Tu sabe Pois que é. ele usa IA, né? Pra aquelas fotos dele. Que aí não tem nada Não, daquilo mas não ali. precisa, Nada de não. IA. Só potencializa o que já tem, tá, Jorge? É isso aí, é isso Só aí. potencializa o que já tem. Eu não aguento, aquela eu não musculatura. aguento essa babação. Mas a questão, a questão da saúde é para ter condição de poder brincar com o filho. Se você não tá com, se você não tá Exatamente. com a idade de ter filho, ou então jovem advogado, jovem, é ter tempo de ir pra farra. É uma poupança. É pra ir pra farra, pra tomar cachaça, pra se divertir. Ou quem for crente também não quiser beber, mas poder se divertir. Viajar, É né? isso, Eu acho que é isso. Juro que é pra finalizar. Não, mas no final Qual foi o maior, assim, porque eu acho que, na verdade, quando nos piores momentos, eu acho que né, Eduarda? Nos piores momentos, nos momentos mais desafiadores, mais complicados, mais estressantes, mais nervosos, foi quando a gente se reinventou e foi de onde a gente tirou as maiores lições. Concorda com isso? Concordo. Qual foi esse momento, assim, pra você falar aí, pessoal, qual foi o pior momento, o momento mais desafiador da sua vida profissional? Na verdade, eu sou o que eu sou hoje, fruto de todas as dificuldades que eu superei. Exatamente. Eu falo que eu só caí pra cima, tá? Perfeito. Eu só caí pra cima, tive um momento de dificuldade, tá? Início da minha carreira, e foi para uma operação, para um escritório que, na verdade, foi bem desafiador isso. Então, jovem, logo no início, quando eu me formei, eu tive um momento que eu ia para uma operação de uma coisa que eu não acreditava na parte do direito. Isso foi muito desafiador. Eu já tive sociedade que a gente terminou, que inclusive a pessoa continua meu amigo, mas que a vida nos levou. Eu acho que a pessoa evolui. Claro. Né? Perfeito. A gente faz. Então, mas eu digo a você, quando você tiver dificuldade, saiba que aquilo é passageiro e vem por um motivo. Se quiser levar para o lado espiritual, leve. Se não quiser também, não leve, mas saiba que tudo tem uma razão. Às vezes a gente não pode estar, a gente não sabe, consegue alcançar o porquê daquilo. Mas a vida... E outra coisa, quem planta, colhe, e quem dá, recebe. Então, vamos se ajudar, vamos dar as mãos. E o ajude trabalho que isso devolve. volte. E o trabalho Sempre. devolve. Perfeito. Né? E, Perfeito. para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Você viu que, para mim, isso aqui o tempo passou no sentido, o almoço... Eu passaria mais 3 horas aqui. Tranquilamente. E toda vez que eu tô com vocês é um aprendizado, tá? Adoro a dupla Você é um Sandy e querido. Júnior de vocês dois, Claudinho e Bochecha. É sempre um prazer. Ainda Viu? bem que eu sou Rapaz, Sandy. você tava indo Ficar não com bem, o bicho. Júnior. Meu Deus, Thiago. Eu vou... Adorei, meu Pedrinho. Eu vou... Dá pra cortar. É isso. Pedro, me ajude, A bicho. próxima- Eu vou a lhe dar uma próxima- oportunidade de você encerrar isso melhor. Vai, Júnior, cuida. Ó, Cuida foi que uma- o tempo já acabou. Foi uma conversa inspiradora, sempre né? Engrandecedora. Tô com várias coisas anotadas aqui. Já vou pagar o almoço dele hoje pra... Pague o meu também, viu? Não, Você é seu meu não, Maria sócio. Eduarda. Não, você é meu sócio, tem que pagar. Você é brother, não tem esse Não negócio, acredita não. que ele me chama de brother, tá começando a dar raiva. Então, pra Depois encerrar, 16 de anos. fato, encerre melhor do que isso aí, me comparando a Júnior. Mas Júnior canta Apresente bem. aí sua
seu Instagram, o Instagram do escritório, né? E Sigam esse craque, viu, gente? sigam esse craque. O cara Sigam é realmente esse um dos caras craque. mais diferenciados e um dos caras que eu mais gosto de trocar ideia, de conversar. É uma referência pra gente, de fato. É verdade. De fato. Então finalize aí, passa um recado, uma mensagem. Você já passou aquela frase que eu achei sensacional, do que é mas. riqueza, né? Do que é riqueza. Vamos lá. A melhor foi Sandy Júnior. Não é? Gostou, né? Gostei. Vai, vamos. Chora, Sandy. Ai, chora, Sandy. Não, pessoal, vamos lá. Meu Instagram é o Pedro Bacelar. O nosso escritório também tem um perfil que a gente fica compartilhando algumas informações, que é o Bacelar e Cabral Advogados. Estamos lá no LinkedIn, estamos no Instagram. E é isso, pessoal. Fica a mensagem, pode dar que você vai receber de volta. E aproveita as oportunidades que vocês têm, sempre que é uma troca e é um aprendizado. E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, tá, pessoal? É isso, querido. Muito obrigada, gente. Esse episódio realmente vale a pena assistir mais de uma vez e anotar tudo. Da próxima vez, a gente vai trazer você como host. Vamos ser nós três agora. Nós três aqui. Pra a gente conseguir extrair mais dos próximos. Gente, um beijo. Até a próxima. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.